O meu irmão mesmo, esse cara é um irmão para mim, que é o pastor Lucinho Barreto. Nós vamos trazer ele no congresso nosso anual que nós vamos fazer do Graça Point. Ele e outros, vamos chamar de Graça Point Conference. E vamos trazer essa rapaziada. E eu pedi para ele me mandar isso aqui. Eu quero que todos os pais de adolescentes adquiram e façam seus filhos lerem. Olha o título: Tratamento de choque. Tratamento de choque. Eu quero que os pais adquiram e tomem lição dos seus filhos. Para isso aqui. Olha que o livro é lindíssimo. Quais têm sido os pensamentos em cartaz no telão da sua mente? No que você tem pensado quando está fazendo nada, sonhando acordado? Escreva ou desenhe aqui. Não vai prestar. Outro, vamos ver outro. O tratamento de choque. Vamos direto ao ponto. O que você precisa resolver hoje? Vai lá e resolva. É um livro diário. Cara, muito top isso aqui. Muito. Muito legal mesmo. Eu quero que todos os adolescentes leiam. Os papais vão adquirir e ler. Eu trouxe aqui para vocês, da outra vez deu briga. Olha, nós trouxemos 3 bíblias de estudo. Primeiro, essa bíblia, a NVI de estudo. E segundo, essa bíblia com comentários de Charles Spurgeon, a bíblia inteira de rodapé de Charles Spurgeon. Meu Jesus. Eu falei para minha esposa, dá essa para mim. Ela falou, não, é para vender. Não quis me dar, gente. E da outra vez o pastor Cliff pegou a única que tinha, eu trouxe a King James de estudo. Essa vem do hebraico português. Português e hebraico. Muito top. As 3 bíblias estão lá para quem quiser adquirir. Esse aqui vai para o pessoal da internet que pediu para eu falar. Adquira esse livro, O Anjo Caído. É um material prático de libertação. A importância da libertação hoje está entre os 5 livros mais vendidos do Brasil. Esse livro aqui é um espetáculo, uma bênção. O autor, eu gosto desse cara. E o prefácio é do meu irmão Lucinho Barreto. Adquira o livro, leia o livro. Vai ser uma bênção na sua vida. Vai tocar profundamente no seu coração, principalmente na área de libertação. Vamos dar um esquenta para a conferência do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, versos 4 e 5. Tata, onde você estava? Eu sei, o país, Tata, que você está indo. Senhor, cura surdo agora, meu Deus. Itália. Olha os crentes internacional aí, ó. É assim mesmo, gente. 1 Coríntios 2, capítulo 4. Primeira Coríntios capítulo 2, verso... Desculpa, 1 Coríntios capítulo 2, versos 4 e 5. Vamos ler a palavra de Deus. Minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas, de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração de poder do Espírito. Por quê? Para que a vossa fé se fundamentasse, não se fundamentasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. É tudo que as igrejas hoje não fazem. Meus amados, o que são dons de visão e dons de revelação? Está aí uma coisa que nós não sabemos explicar muito bem. Isso tem gerado um pouco de atrito no corpo de Cristo, porque a gente não sabe o que é visão, o que é revelação, o que é profecia. E aqui nesse culto pré-conferência, não esquenta para a conferência do Espírito Santo,
eu senti de Deus em falar sobre isso hoje. Uma das coisas mais controversas na igreja que nós temos é o tal do dom da revelação, de profecia e visão. O que é isso? É aquele tipo de gente que fala assim, ó, servo, eu tenho uma palavra de Deus para você, Deus me mostrou isso. Bacana, eu acredito. Eu só não acredito que Deus precise mostrar alguma coisa para você e não mostrar para mim na igreja que eu sou pastor. Deus não é Deus de confusão. Então tem gente aqui sonhando, tendo visão e profecia, e fala, Deus me falou. Você sabe como é que eu lido com essas pessoas? Tocando da igreja. Porque esse tipo de gente tumultua o barraco. A gente vê tudo e a gente não vê nada. Eu falo, meu Deus, será que eu sou tão carnal assim? Pior, gente que tem visão ou revelação com outro ou com alguém que está em pecado. E começa a esparramar na igreja que viu o outro em pecado, mas o outro que foi profetizado ou revelado não sabe. Só que quando chega no ouvido do outro, não chega dizendo que foi uma profecia. Chega assim, ó, fulano está em pecado. Ou não chega dizendo que foi uma revelação. Então eu não gosto desse tipo de coisa. Eu lido de maneira seríssima com isso. Seríssima. Não estou falando que eu não acredito. Eu acredito que Deus usa, que Deus fala. Mas vem falar comigo. A Bíblia diz que Deus não faz nada a não ser que revele por meio dos seus profetas, o anjo da igreja, o pastor. Esse aqui é um pastor que crê em profecia. Então Deus não precisa ficar mandando, Deus não manda recado, gente. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos entrar em 21 dias de jejum e oração. Muita gente vai ter revelações, muita gente vai ter sonhos, muita gente vai ter visões. Então eu quero que você me escute. E os que não estão aqui vão assistir pela internet. Presta atenção. Eu acredito que essa questão de profecias, dons e revelação ficou muito polarizado. Muita besteira é falado, tem gente revelando pelo Facebook agora. Irmão, que mundo que a gente agora faz assim, põe uma live e fala, eis meu servo. Então a menina chegou em mim aqui e falou assim, pastor, eu tive uma visão, eu fui no céu. Eu ouvindo. E depois, no mesmo sonho, eu fui no inferno. Como é que foi meu sonho? Eu falei, eu sei, você comeu feijoada na janta. Dá licença, irmã, que eu tenho que fazer o culto. Não, tem coisa que é para tirar a paz da gente. Deus não fica nessa coisa não, gente. Então, como é que funciona isso? Como é que interpreta essas coisas? Eu creio em tudo que é dom, profecia que está na Bíblia. Funciona mais ou menos assim. Visões, aparições, revelações, profecias, coisas sobrenaturais, fazem parte do padrão de Deus para se comunicar. E está em toda a Bíblia, vétero e neotestamentário. Portanto, vamos encontrar um padrão de Deus nessa coisa. Deus não é Deus de balbúrdia. Deus não é Deus de confusão. Se uma visão, uma revelação sua deu confusão, não foi Deus que deu, acabou, simples assim. Deus não põe nada na igreja para dividir a igreja, gente. Então alguém chegou em mim essa semana e disse, não, mas Deus me mostrou, o senhor não crê? Falei, desse jeito não. Sabe por que eu não creio desse jeito? Porque Deus não faz bagunça. Segundo, eu sou sensível à voz de Deus. Eu tenho visão aberta, eu tenho audição espiritual aberta. Não, desse jeito eu não acredito que é Deus. Deus não faz bagunça na igreja. O Espírito Santo não vai dividir a própria igreja que é dele. Então eu não gosto. Alguém chegou assim, é porque o líder da minha célula é frio. O líder lá não sei o quê. E começou a esparramar a visão para você. Eu vou no meio. Porque senão a igreja vira o quê? Um campo neutro de batalha sem general de guerra. Sem comandante. Então não confunda com a minha carinha de novo, de 18, 19, 20 anos.
Que risada mais cínica, pastora Dani. Isso significa o que essa risada? Que não é de 19? 21, obrigado. Então, não pense, irmão. A minha liderança é muito forte e o meu discernimento é muito aguçado. Eu pego as coisas no ar. Eu entendo o espírito das coisas e sei quando o diabo está endemoniado. Então, como que isso funciona? Presta atenção. A Bíblia retrata várias pessoas que viram o reino espiritual. A Bíblia chama isso de visão aberta. Nós temos 4 olhos e 4 ouvidos. Estranho isso? 2 são naturais, 2 são espirituais. 2 ouvidos são naturais, 2 ouvidos são espirituais. 99,9% das pessoas têm a visão espiritual fechada, mas ela está aí. Todo crente tem visão espiritual. Alguns não estão com o dom ativado, como Paulo fala, ativa o dom que há em ti. Então a audição espiritual, veja, devemos ter, porque a Bíblia diz que no dia do arrebatamento nós teremos que ouvir o som da trombeta. Isso está falando da audição espiritual. Então vamos entender, por exemplo, visão. O que é visão? Visão é diferente de revelação. Ontem, em Campinas, numa conferência do Espírito Santo, eu faço anualmente em várias igrejas, e a gente chama de escola de profetas, ativando dons, ensinando sobre dons. Ontem todos os adolescentes batizados com o Espírito Santo, chorando, orando em línguas. E durante o dia, os pastores, fomos almoçar e me perguntaram: pastor, o que é revelação então? Revelação é dom? Não. Revelação não é dom. Revelação é categoria. O que constitui a revelação, ou o que você chama de revelação, são 3 dons. Não existe dom de revelação. Existe dons de revelação. Paulo, quando falou dos dons, ele separou os dons em 3 categorias. São 9 dons, 5 ministérios e 8 operações. O que são operações? São 8 maneiras do Espírito Santo agir. O Espírito Santo age de 8 maneiras distintas. Então vamos lá. Dos 9 dons, Paulo separou os 9 em 3 categorias. Cada categoria, 3 dons. É facinho decorar. A primeira categoria, ele chamou de dons de poder. A segunda categoria ele chamou de dons de revelação. Você viu? Dons de revelação, não dom de revelação. Revelação não é um dom, é dons. E a terceira categoria ele chamou de dons de elocução. Obviamente você percebeu, são dons relacionados à fala. Dons de poder, dom da fé, dom de curar e operação de milagres. Esses dons são dons de poder. Dons de revelação. 3 dons constituem o chamado dom de revelação. E você terá dons de revelação se você tiver esses 3 dons. Revelação é uma categoria conjunta de 3 dons. Quais são? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Você viu só? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, esses 3 são o quê? Dons de revelação. Agora, como é que nós interpretamos e entendemos esses dons de revelação? Existe uma coisa que é conhecimento e existe uma outra coisa que é sabedoria. O que é sabedoria? É um dom. Conhecimento é o que você adquire. Se você tem conhecimento e não tem sabedoria, você é religioso. Se você tem sabedoria e não tem conhecimento, você é fanático. Sabedoria sem conhecimento transforma as pessoas em fanático.
Conhecimento sem sabedoria transforma as pessoas em religiosas. Quando as pessoas têm muito conhecimento e não o dom da sabedoria, elas começam a descredibilizar o dom da sabedoria, que faz parte da revelação, são os dons proféticos. Ela começa a ficar técnica, ela tem muito conhecimento, porém, sem sabedoria. E aí tem aqueles com muita sabedoria, mas nenhuma base bíblica. Então ele é um fanático. O que é sabedoria e o que é conhecimento? Eu vou explicar isso com uma anedotazinha caipira, para ficar bem fácil para você entender. Conhecimento é saber que o tomate é uma fruta. Sabedoria é saber que não usa tomate em salada de fruta. Percebeu? Apesar de sê-lo, ninguém faz salada de fruta com tomate. O que é sabedoria e conhecimento? Só corrigindo, tomate não é fruta, é um fruto. Corrigindo, sabedoria é a arte de aplicar o conhecimento. Como você sabe que alguém tem sabedoria e conhecimento? Tudo que ele sabe, até uma criança ouve e entende. Porque ele tem conhecimento e a sabedoria. Quando a pessoa tem sabedoria sem conhecimento, ela tem revelação, profecia, e não importa se está fundamentado na Bíblia, e vai lascando. Divide igreja é porque Deus mostrou, porque ele não tem conhecimento. A gente vê muito isso acontecendo. Quando a pessoa tem conhecimento sem sabedoria, ele começa a descrer dos dons de poder. A Bíblia diz que quem não tem sabedoria, Tiago fala, peça a Deus que dá gratuitamente. Então, sabedoria é a arte de aplicar o conhecimento. É explicar o que sabe de forma sábia. São dons. O que nós chamamos de revelação na igreja, na realidade, é palavra de conhecimento. Conhecer aquilo que está em oculto. Deixa eu te explicar como que isso funciona. Quando Deus dá uma revelação, o que você chama de revelação, ou uma palavra de conhecimento para uma pessoa, ele revela os segredos do coração. Mas Deus não revela algo simplesmente por revelar. A ideia de Deus de revelar algo que está escondido é para curar, Paulo falou, para trazer esperança e até mesmo também para confrontar. Deus não sai por aí revelando. Eu fiquei muito triste uma vez que eu fui em Londres, muito chateado, tive uma briga muito feia com o pastor da igreja. Briga, conversa. Porque eu estou lá no culto e o pastor vem com um papo assim, olha, pastor, tem uma porta aqui. Quando o senhor for orar para o povo, fala para o povo passar na porta, só ora por quem passa na porta. Tá bom, a igreja é dele, ele sabe o que ele faz. Para mim isso não vai alterar nada. Falei, irmão, você que precisa de cura, libertação, passa na porta e vem aqui para eu orar. Irmão, eu sou ético, a igreja é do cara, ué. Ele vai dar conta de Deus. Isso vai alterar em quê na minha fé? Em nada, na minha eu não faço um negócio desse. Mas no último dia da conferência, eram 8 dias, uma senhora veio lá atrás, onde vendia o material, eu autografando os livros, falou, pastor, o senhor poderia orar para o meu filho? Eu falei, posso. Mas por quê? Por que você não leva ele lá na frente? Pastor, eu não tenho dinheiro para eu e ele passar na porta todo dia. Eu falei, como é que é? Olha, pastor, é 10 libras cada vez que passa na porta. Vezes 8, 80 libras. Vezes 2. Falei, bom, pense o seguinte, cada libra é R$5,10. Feliz sou eu que vou vender livro agora lá. Então veja bem, irmão, aquilo me trouxe uma indignação, porque eu me senti um prostituto. Eu estava orando, eu estava ministrando, mesmo que eu não soubesse, eu fui prostituído. E o pior, eu orava para as pessoas, e o pastor punha 3 ou 4 profetas revelando a vida das pessoas. Então todo mundo que passava na porta era revelado.
Eu não questiono isso. Cada um vai dar conta diante de Deus. O problema para mim foi a prostituição do valor. O cara crê naquilo, agora usurpar. Como disse o próprio pastor Luiz Carlos hoje no Face, eu morri de dar risada. Feliz dia do trabalho para você. Não você que fica comendo do suor dos outros. Não para você que come do suor das pessoas. É isso aí. Esses charlatões que usurpam a fé das pessoas. É um absurdo. Aí eu falei, querido, vou te falar uma coisa. Você errou. Tem mais 2 dias, eu não vou fazer isso mais. Mas o povo vem aqui, senta nas cadeiras, usa os banheiros, pisa no chão, liga a água, liga a luz. Falei, mas ele já contribui, a igreja é deles, cidadão. A igreja é deles. Quando eu falo igreja, eu falei a estrutura, eles dão dízimo e oferta para isso. Se tem muitos que não dão, claro que quem sustenta toda uma igreja é 30% dela. Mas igual o país, 20% paga imposto. Porque a maioria não dizima. Essa igreja mesmo não chega a 30% de gente que dizima e oferta. É os que pagam, é igual um condomínio, né? Os que pagam certinho, pagam pelos outros que não pagam. Falei, como é que vocês podem prostituir? Aí estavam os outros 2 pastores muito famosos, era um congresso grande, e ficaram contra mim. Eu estava jantando, levantei da mesa e falei assim, eu não vou mais conversar com vocês, só vou perder a minha paz e vou jogar o prato em vocês. Porque é isso que vocês me usaram. Eu não admito esse tipo de coisa. A mulher pediu oração e queria oração para o filho e não tinha condição de passar o filho na porta para receber a oração. E eu orando. Então a minha consciência parece que ia explodir, tanto que pesava. Fiquei com muita consciência, mesmo porque eu não tinha culpa. Resultado, eles me mandaram embora. Falaram, você vai sem oferta, vai embora. Não sei o que, eu fui. Mas nós temos que entender isso. Deus não está por aí distribuindo revelação para os outros e profecia à torta à direita, não. Tem a hora certa para a coisa, o momento certo para a coisa, o jeito certo para a coisa, e hoje você vai entender. Visão é diferente da palavra de conhecimento, o que você chama de revelação. Visão é exatamente ver como se visse uma foto, um quadro. Normalmente você vê um coração, né, com defeito, doente, você fala, Deus está me mostrando, tem uma pessoa aqui com coração, etc. Isso é visão. Junto com a palavra de conhecimento, a palavra de conhecimento ela é múltipla. Então o que é uma palavra de conhecimento? Pode ser que uma pessoa, um pastor, chegue na igreja com uma dor tão grande numa parte do corpo, e ele fala, meu Deus, que dor é essa? Ele está tendo uma palavra de conhecimento que tem alguém ali com aquele tipo de enfermidade naquela parte do corpo. Então, quando eu chego na igreja, ou com um dos olhos doendo muito, ou alguma coisa, eu sei que tem alguém com um problema sério na visão, ou o meu coração, gente, eu já sei que Deus me revela, através da palavra de conhecimento, ou no corpo, e aí eu vejo, na visão, normalmente eu vejo ou um coração ruim, alguma coisa, então eu sei que ali tem alguém com aquele tipo de situação. Às vezes ele me mostra, até no sonho. Já aconteceu de eu ir ministrar em igrejas e sonhar com pessoas que eu nunca vi, vestido daquele jeito e etc. E no sonho a pessoa chega e fala assim, eu tenho câncer na tal parte, isso aqui. Aí eu chego no culto. Irmãos, eu tive uma visão do Senhor. Não sei se é para esse culto. Não sei se vocês viram o testemunho de uma irmã, está no YouTube, curada de câncer em Balneário Camboriú. Eu fui de manhã no culto, na igreja do pastor Charles, e eu tive um sonho com essa irmã, está no YouTube, ela gravou o testemunho. Eu falei, irmãos, eu não sei se é nessa igreja, mas eu sonhei que tinha uma senhora desenganada, com 1 semana de vida, com câncer em tal parte do corpo, ela é alta, ela tem, Deus mostra tudo, tal anos de idade, e falei tudo. E eu olhei, e na hora o Espírito confirmou. Aí vem o discernimento, né? Falou, a palavra de sabedoria é aqui nessa igreja. Irmãos, eu acabei de ter a direção de Deus que é aqui. Essa mulher é dessa igreja. Deus mostra porque Ele quer curar. A mulher não estava no culto de manhã. Falei assim, ela não está no culto, mas ela é da igreja. Ela é assim, a idade dela é essa, ela tem tanto tempo de vida e o câncer está em tal lugar. Ela veio à noite.
Sou eu, minha idade, o câncer em tal lugar. A mulher foi curada na hora. Tem o testemunho dela na internet, no YouTube, depois você pode pesquisar o testemunho dela. O nome disso é palavra de conhecimento. Deus tem um porquê revelar as coisas. Paulo diz que é para que a fé das pessoas seja acrescida, para que a sua fé aumente. Ele faz isso para isso. Por isso você vê que não há confusão. Quando há confusão, não é dom nenhum. E nós vemos que o mundo espiritual, ele é revelado. E o nome disso são dons. Por exemplo, em segundo livro do profeta Samuel, capítulo 24, verso 17, diz que Davi nunca entrava numa batalha enquanto ele não via o anjo do Senhor junto. Então Davi ficava esperando. Enquanto ele não visse o anjo entrando na guerra, ele não entrava. Isso é visão. Dom de visão. Aí ele chamava esse anjo de o Senhor dos Exércitos. Daí Jesus recebeu o título de Senhor dos Exércitos, porque Davi via ele. Por isso que em Salmo 24, 7, Davi fala dele: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? Ele está vendo Jesus e fala: o Senhor dos Exércitos, aquele poderoso na batalha, ele é o Rei da Glória, porque ele conhecia ele da batalha. Então Davi só entrava na guerra quando ele via esse anjo. Isso é visão e também visitação. 75% da Bíblia é sobre visões e visitações. Se você não crê em revelação, visão, visitação, não abra a Bíblia. Em outro ponto, nós temos a história de Balaão. Você sabe o que é Balaão? É o profeta burro que falou com o burro profeta. Balaão, ele estava com a visão espiritual fechada. E a história é a seguinte: Balaão está em cima do burrinho, jumentinha, e um anjo lá na frente, com uma espada, falando para o burrinho: deixa ele vir que eu vou arrancar a cabeça dele. O anjo chega babando assim, ó. E o anjo ia matar Balaão. O que a burrinha fez? Empacou, para proteger o desgramado do Balaão. E o Balaão ainda dá-lhe bater na mulinha e ela protegendo ele. Aí de repente, Balaão fala: vamos, a mulinha olha e fala assim: por que você está me batendo nele? É porque... A mulinha falando. A mulinha fala: eu estou te protegendo, infeliz. Aí o que a Bíblia fala? Que Deus abriu os olhos de Balaão. Não é os olhos carnais. Ele abriu os olhos. De repente Balaão viu um anjo enorme, com a espada sequinho, arrancar a cabecinha do Balaão. E a mula não deixou. Miserável da mula. Em 2 Reis, capítulo 2, verso 9, Elias pergunta a Eliseu: o que queres que eu te faça quando eu for arrebatado? Eliseu responde que queria uma porção dobrada do seu espírito profético. Na ocasião, Eliseu iria receber porção dobrada. E Eliseu então vê Elias sendo arrebatado em um carro de fogo e anjos de fogo. Mas ele não viu com os olhos naturais. Deixa-me te explicar. A revelação, que na realidade é a palavra de conhecimento, não é ver as coisas, é discernir as coisas. Por exemplo, você está lendo a Bíblia e de repente um texto que você nunca entendeu, você entende. Qual é o nome disso? Revelação. Revelação é entender. Então você pode ter um discernimento ou uma revelação que ali naquela muralha, ali naquela coluna tem um anjo. Ainda que você não veja que ali tem alguma coisa, você sabe, porque você tem aquele discernimento. E o discernimento aflora pelos seus sensos do corpo. Arrepios ou coisa parecida. Tanto demônios como anjos, eles emitem sinais. Eu sei quando tem demônio. Demônio emite cheiro. Eu sinto cheiro de cachaça, cheiro de rosa de cemitério, cheiro de perfume de cabaré. É verdade. Pelo cheiro eu sei o demônio que é. Quando é um anjo ou algo de Deus, você sente um temor, mas não medo.
Você sente uma presença de Deus, dá vontade de cavar um buraco e entrar, mas não é um demônio. Qual é o nome disso? Você não está vendo, o nome disso é discernimento. A famosa revelação, a famosa palavra de conhecimento. Seus olhos não estão vendo, mas o seu espírito está presenciando toda aquela atitude. Você entendeu o que eu estou dizendo? Em 2 Reis 6:17, nós temos a história de Elias e Geazi. Geazi é o pior tipo de obreiro que possa existir numa igreja. O cara miserável. O cara pegava dinheiro escondido do profeta nas visitas. É um obreiro desse que você tem que falar, manda aquele anjo matador de Balaão aqui. E o cara ainda morre leproso, né? O cara é tenso. Mas de repente, Eliseu corre para as cavernas e leva o Geazi, o obreiro, o discípulo do profeta. E os soldados invadem e cercam. Milhares e milhares de soldados atrás do profeta Eliseu. Geazi sai da caverna e vê aquela multidão de inimigos, ele entra em pânico. Meu Senhor, nós vamos morrer aqui hoje. E o profeta tranquilo, tomando um chimarrão. Por que o profeta estava tranquilo? Porque ele não estava sozinho. Irmão, não existe crente sozinho. Você não vê, mas o anjo do Senhor está acampado ao seu redor, indo e voltando. Ninguém viaja sozinho, ninguém volta sozinho. Vou te contar uma história dessa última viagem minha. O avião foi pousar em Campinas. Eu fiz o áudio, pus no grupo da família, estava tremendo. A hora que o avião foi pousar, ele pegou um vento na proa. Pá! E ele bateu só com uma roda. A mulher, a piloto, 30 e poucos anos, mais nova que eu, uma piloto. A hora que bateu com uma roda, foi um barulho assim, prac! Como se estivesse quebrando a roda. Na hora, ela arremeteu. Só que o vento, estava uma tempestade absurda em São Paulo, no domingo, passou no jornal. E aí ela tentava subir o avião e o vento jogava o avião para baixo. Ficou assim, ó, pá, e batia o bico para baixo. A hora que eu vi aquilo, irmão, vou te falar a sensação. A sensação não é que o avião está caindo. Só quem viveu sabe, a sensação é que o avião caiu e você já está morto. Na sua cabeça passa a sua vida. Você fala, meu Deus, acontece com todos, agora está acontecendo comigo. A sensação é que o avião já caiu. A sensação é nunca mais vou ver minha família, etc. As crianças chorando e a pilota em silêncio. E aí ela subiu, quando ela conseguiu subir, entrou dentro daquelas macúbalo-nimbus, aquelas nuvens negras, e ficou, cada vez que ela dava uma volta em cima daquilo, era pior. E eu falei, gente, bateu o avião e ela está mais, o voo daqui em Campinas é de 35 minutos a 40, já estava em 1h30 e o avião não pousava. Eu cheguei atrasado para o culto. E ela girando. Tem 20 anos que eu viajo. Eu sei o que aconteceu. A hora que travou o trem de pouso, ela subiu porque o tanque estava cheio. Se ela pousa daquele jeito, dava faísca, explodia. Então ela estava jogando o combustível. E eu já sabia. Eu falei, meu Deus, como é que essa mulher vai pousar esse avião? Eu falei, senhor, sabe aquela carruagem de fogo? Põe embaixo desse avião que é agora. Irmão, e a mulher ficou girando. Depois de uns 25 minutos... Lá vem a mulher, sabe, ela desligou todas as luzes do avião, ar-condicionado. Falei, ó, ela jogou toda a energia para a cabine que ela precisa. Porque está sem. Se está sem combustível, está sem. O avião não está lá em cima por causa do motor, ele está lá em cima por causa da asa. E ela veio, gente, assim, ó, dava para ver que o avião estava planando. Gente, a mulher pousou com uma roda de cá. E sabe aquela velocidade que ele faz? Ela pousou. Que mulher, gente. Aquela mulher é minha heroína. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Dentro daquele avião, inventaram o nome de santo dentro do avião. Teve gente pedindo a mulher em casamento depois. Teve uma mulher, aparentava, e falou assim, me dá sua conta que eu quero te dar um presente. A mulher falou uma coisa que tem pastor que tem que aprender. Ó, Geazi, senhora, não posso fazer isso. Eu não fiz nada mais que minha obrigação. Gente, a hora que o avião, aquela velocidade,
máxima, a hora que ela ia fazendo assim, na aerodinâmica, a hora que ele diminuiu a velocidade, ela pôs alta roda, a hora que pôs, misericórdia. Subindo fumaça. Falei, tá aí porque que ela jogou o combustível. E ela pousou o avião, gente. Que mulher aquela! E vem falar de Capitão Marvel, rapaz. Gente, eu peguei na mão daquela mulher e falei assim, ó. Parabéns! E se essa acredita, teve gente que reclamou. Ah, balançou demais, não sabia de nada. Vontade de falar, pula da janela, infeliz. Pula, vamos ver, vai, pula, cai lá, duro. Praga. Gente, você começa a entender que o reino espiritual, acontece coisas que você não imagina. Quando terminou o culto aqui da manhã, eu indo para o aeroporto, 2 carros fecharam a gente. E o último, além de fechar, pôs o dedo para fora assim, ó. Eu olhei para o Jean, para a minha esposa, você está vendo isso aqui? Ela falou, mas o que está acontecendo? Eu falei, o diabo está endemoniado, vai começar o jejum. Mas nunca mais, como é que você fica com medo do avião? Se o avião não caiu para aquele, não cai nunca mais. O troço vem pousando, igual da Chapecoense, vem sem combustível. Ele só caiu porque ele bateu na montanha. A hora que eu vi naquele avião rodando, eu falei, meu Deus, como é bom não estar próximo à cantareira. Porque naquela nuvem você não vê a montanha. E como ele está planando, ele vem perdendo a altitude. Ele vem andando em círculo, igual um aviãozinho de papel. Aí quando ele chega perto, ela embica e pousa. É uma arte. Eu falei, gente, que profissão. Que é isso? Médico, bombeiro, militar, piloto. É uma profissão invejável. Quando a mulher saiu, estava 3 mulheres na porta, eu pensei que era uma comissária. Eu falei, quem é a piloto? Ela. Eu falei, uma menina, 32 anos de idade. Eu falei, meu Deus, ainda bem que eu não sabia que era você. Não é porque é mulher, é por causa da idade. Que coisa. Mas o que eu orei dentro daquele avião, Senhor, acampa teus anjos. Põe um anjo aqui nessa asa, põe um anjo na outra asa. Se eu estava com medo, eu sou ser humano. Quando eu desci, mandei um áudio, eu tremia. A minha esposa falou, você está tremendo? Eu falei, não. Já passei cada uma. Pousar em Rio. Irmão, viajar. 20 anos alguma coisa acontece, né? Não são das melhores. Agora, segunda-feira vai dar 12 horas de voo. Agora, depois desse domingo, quem tinha medo perde ou fica com mais. Na história aqui de Eliseu e Geazi, Eliseu vem para Geazi e fala assim, Geazi, não se preocupe, maior são os que estão conosco. Quem está com a gente é mais numeroso. Mas Geazi olha e não vê nada. Tem crente que é assim. Ele está desesperado porque a visão dele é fechada, a audição dele é fechada. Ele não sabe que quando ele sai de viagem, os anjos do Senhor estão com ele. Ele não sabe que onde ele está tem uma multidão. A Bíblia fala de legião de anjos. Crente nunca está sozinho. Isso é bíblico. Aí eu imagino Eliseu assim, ai meu Deus, paciência com esse obreiro. Meteu a mão no olho do obreiro, Senhor, abre a visão de Geazi. Quando Geazi abriu os olhos, ele viu que o exército de Deus era 5 vezes maior do que o exército dos inimigos. E quem venceu a batalha, sabe como é que os anjos fizeram? Cegou os soldados. Igualzinho fez em Sodoma e Gomorra. E aí Eliseu conduziu os inimigos, ele sozinho, para a prisão. Estavam todos cegos. Irmãos, existe uma coisa no reino espiritual que nós não conseguimos ver, mas ele é real. Por isso que você tem que vigiar o que você fala, o que você faz, porque o reino espiritual é real. Nós somos somente a Matrix. O reino espiritual é o reino real, que domina esse reino material. A Bíblia Sagrada nos mostra que o propósito das revelações, das visões e profecias é encorajar, alertar,
produzir fé, fazer promessas, confrontar e dar direção. Existe um propósito de Deus no aparecimento de anjos. Existe um propósito de Deus em profecias. Existe um propósito de Deus nas visões e nas revelações. 90% da Bíblia é feita de visões, visitações, revelações e profecias. Tem igreja que não crê nisso. É religião. Vamos colocar em ordem essas visões e essas revelações. Quase todas as seitas nasceram de suposto aparecimento de anjo. Supostas aparições de anjos. Ellen White disse que um anjo apareceu para ela e deu todas aquelas besteiras que ela fala. A seita mais perigosa do mundo é o adventismo. Eles creem que não terminou na cruz. Então Jesus disse: está consumado de besta. Eles creem num bode expiador, no juiz investigativo. Não crê que Jesus é completamente Deus, crê que Jesus é Miguel, é o mesmo Miguel. Mas você fica assistindo, tem nome de pastor, tem uma televisão 24 horas, tem gente saindo da sua igreja, indo para o adventismo, pensando que é a igreja. Eles creem que se você não guardar o sábado, você não é salvo. Ellen White, segundo ela, teve uma visão. Na visão veio os 10 mandamentos e o sábado estava ressaltado. E Deus disse: o sábado foi feito para salvar. Não foi Jesus, não. Mas aí ela só se esqueceu de dizer que o sábado no Velho Testamento é a sombra de Cristo no Novo Testamento. Talvez até ela teve mesmo a visão, mas não teve a revelação. Faltou para ela o quê? Sabedoria. Porque o sábado, no Novo Testamento, é uma pessoa, é Cristo. É nele que nós descansamos. No Velho Testamento é um dia, no Novo é uma pessoa. Então veja, se não tiver um órgão regulamentador, vira bagunça. Qual é o órgão regulamentador dos sonhos, visões, profecias e visitações? A Bíblia. Qualquer sonho que não estiver fundamentado na Bíblia, foi o diabo que deu. E o diabo se transforma em anjo de luz, prega e até abre igreja. Da música. Você sabia que o diabo da música, e não só o diabo, você sabia que aparece anjo da música para a gente? Jason Apto fez uma música, e no meio da música um anjo apareceu cantando, está na internet. Eu vou citar algumas músicas para você aqui que nós cantamos, que foi anjo que deu. Benê Gomes, do grupo Koinonia, meu amigo Benê Gomes, o senhor. Deus deu uma música, apareceu um anjo e falou para ele: escreve essa música. E a música saiu assim, ao único que é digno de receber a honra e a força, ao Deus eterno. E você viu? O anjo apareceu glorificando a Jesus. Gente, olha a letra da música que um anjo apareceu para o Benê. Eu lembro até hoje, porque Benê Gomes era da comunidade cristã de Goiânia, a comunidade que eu era menino. Comecei lá com Alda Célia, com Kleber Lucas e tantos outros. E o Benê chegou num culto, a comunidade não era muito grande, contando que um anjo apareceu para ele e deu a música. Eu quero cantar para vocês, um anjo me deu, eu preciso cantar. Ele chorava e cantou. Dá um sol maior aí, cidadão. Sem pé, só o piano. Tá baixo. Dá um dó maior, dá dó. Ao único que é digno de receber a honra. Olha o que Deus queria que o Benê Gomes cantasse. Ao Deus eterno imortal. Ao Deus eterno imortal, invisível, a Ele
diz, você viu? Anjo não recebe glória, ele vem para dar glória a quem merece. Como é que diz? Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome. Adoramos o teu nome. Nos rendemos. Olha que coisa linda, gente. Consagramos todo nosso. Só podia ser um anjo. O anjo sentou. Por exemplo, aquela cantora Paula Fernandes diz que as músicas dela parecem um gnomo. E das músicas, você ficou ouvindo, besta. Aí depois vem cá pra gente expulsar demônio de você. Dá vontade de falar, fica aí, demônio. Aparece um gnomo e dá música. Alguém perguntou, pastor, a música do mundo é pecado? Sabe qual é o problema da música? Você não sabe quem deu, qual foi o motivo, por que aquela música foi dada. O problema da música é o espírito do cantor, não é a música. Não existe dó maior de Deus, dó menor do diabo. Se a música não é do mundo, ela é de Marte. O problema da música é quem canta. Por que ela está cantando aquilo? Você nunca vai saber. Porque música move os espíritos. Você quer ver uma outra música que foi dada por um anjo? Só segura a nota, não sei se o Jean vai saber. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre. Quer ver outra? Jimmy Swaggart estava na casa dele. Pode segurar, segura um ré maior para mim, sem o pad. Pode dar um sol. Jimmy Swaggart estava na casa dele por volta de meia-noite. Um dos maiores evangelistas do mundo. Bateu na porta um menino sem camisa e descalço, debaixo de chuva. O menino bateu na porta e perguntou, moço, o senhor tem piano em casa? Jimmy falou, sim, mas posso tocar? E o menino sentou e falou, escreve. E saiu assim, ó. Existe um rio que emana do Senhor. Há uma fonte para o pecador. Ó, vinde as águas. Bom, você não sabe, mas a música é muito poderosa, muito famosa. Quer ver uma outra música que foi um anjo que deu? Quem compôs essa música teve um acidente, um naufrágio, toda a família morreu. Ele agora estava em depressão. E aí ele estava trabalhando, uma voz falou assim, vai no banheiro. Quando ele chegou, tinha um homem no banheiro. E falou assim, cara, me veio um negócio na cabeça. Escreve isso. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou.
Olha o que é que Deus mandou ele escrever. Quem sabe? Sou feliz. Ele estava em depressão com Jesus. Sou feliz com Jesus. Tem uma música que foi dada também por uma experiência da parte do Senhor, que mexeu muito comigo. Deixa o sol maior. Essa mexeu comigo porque o cantor caiu em pecado e ficou 1 ano e meio de banco na igreja dele pelo pastor. Ele adulterou. Esse cantor é muito famoso e ele ficou com saudade. Quando estava terminando 1 ano e meio, ele dizia: Senhor, eu ministro em casa, mas eu quero ministrar o teu povo. E Deus falou assim: está chegando a hora de você voltar, então eu vou te dar uma música. Ele teve um sonho e recebeu a música inteirinha no sonho. O nome desse cantor é Matt Heidman. E a música é assim, ó. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego. E ele foi escrevendo e o Senhor dando, ansiando oferecer. Olha a letra, gente. Quando Deus dá, não tem desvio teológico. Mais que uma canção eu te darei. Olha Deus dizendo para ele: mais que uma, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, tu que os olhos podem ver. Queres. Agora olha ele cantando para Deus. O Senhor diz: escreve isso, você vai cantar na sua volta. Estou. Irmão, Deus tem saudade de você. Sabe por que Deus dá essas músicas? Ele sente saudade da sua adoração. O Espírito Santo sente saudade do seu louvor. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. Eu não sei cantar, mas eu estava ouvindo a mais recente música de Mark Sweet. Mark Sweet ficou sem gravar 5 anos por depressão. E ele gravou um single. Eu sei o que está no single. Deus chegou para ele num sonho e levou ele pelas casas do mundo. E ele olhava pela fechadura das casas e via gente com câncer, crianças com fome, via pessoas doentes. E Deus leva ele pelas casas. E aí ele canta a música dizendo: se você não for, quem é que vai? Se você não pregar, quem é que vai pregar? Se você não cantar, quem é que vai cantar? Se você não anunciar, eles morrerão. Volte. Ele recebeu isso. No outro dia ele foi curado da depressão e voltou e gravou a música. A música é: se no hago, quem loará? Uma das coisas mais lindas que eu ouvi na minha vida. Deus dá músicas, Deus dá mensagens. Olha a importância da música para Deus, gente. Sabe, o Papa na época disse assim sobre Lutero: eu não tenho medo que Lutero prega, eu tenho medo que ele canta. Você sabe a música Castelo Forte, de Martim Lutero? Castelo, porque Lutero pôs as doutrinas nas músicas e as pessoas passaram a cantar e não esqueciam mais as doutrinas. Então o Papa falou: cantou doutrina, não esquece. Por isso que letra, música tem que ter letra, porque não se esquece. Hoje as músicas é 2 notas. O instrumento precisaria só de 2 cordas. Parece que o Espírito Santo não é brasileiro mais. Ele só dá música para gringo. Meus irmãos do louvor, meus irmãos, Deus dá mensagens, Deus dá sonhos, Deus dá palavra no seu coração. Vai lá na casa de fulano. Olha o que Deus falou assim, ó:
um anjo apareceu e disse: vai até Pedro. Pedro vai pregar para você. E a mensagem que for pregar para você, você será salvo. O anjo não pregou salvação, mas mandou ele ir para alguém pregar para ele. Irmãos, nós temos que crer nisso. Você tem que se preparar para os 21 dias, para as experiências que Deus lhe dará. Aqueles que dobram os joelhos para orar recebem visitas de anjos. Você tem que ter sede da presença do Senhor. Você tem que ter sede daquilo que Deus vai dar para você. Nós somos uma igreja profética. Eu faço no Brasil inteiro um negócio que chama Escola de Profetas, somente sobre dons, organizando os dons, os ministérios, mostrando como cada um funciona. Mas aqui nessa noite tem gente que tinha um grande ministério e caiu, e agora não tem mais coragem de voltar. Fique em pé, abra a boca e profetiza. Filho do homem, profetiza. 3 minutos orando em línguas, todo mundo. Os irmãos do louvor. 3 minutos orando em línguas. Tem gente agora que vai ser curado, tem gente agora que vai ser tocado. Abra a boca, eu quero a igreja orando em línguas. Quem não ora vai passar a orar. Eu estou vendo tochas de fogo na cabeça de irmãos aqui agora. Tireque manda e cabá, tireque. Chorecalabá. A profecia vence a acusação. A profecia vence a acusação. Disseram que você não pode falar, que você não tem dom, pois eu digo que você tem. Aqui você tem liberdade. Abre a boca, abra a boca, abra a boca e profetiza. Tem adolescentes sendo batizados agora. Chocalabá, tirecalabás. Tirecantalamá, tirecalabás.